Oi, gente. Bom dia. Tudo bem? Dormiram bem aí? Tudo tranquilo? Hoje é dia 23/10 e nós vamos conversar sobre a Palavra de Deus nessa nossa devocional de hoje. E para a leitura de hoje eu vou escolher o texto de Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao 7, que diz assim, ó. Romanos 8, de 5 a 7, diz assim: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Na nova versão transformadora, esse texto está escrito assim, ó. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca a obedecerá. Percebe então a palavra dominar, a palavra controlar, como é forte nesse texto? Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu tinha a testa grande. Ainda tenho, mas quando eu era pequeno, isso era mais gritante. Eu tinha a testa grande e toda vez o pessoal do bairro percebia isso e pegava no meu pé. Enchia a paciência e eu ficava irritado com aquilo, brigava porque o pessoal me chamava de testudo, testa de amolar machado, colocava vários apelidos relacionados à minha testa e eu ficava muito bravo com aquilo. Às vezes eu chegava em casa muito bravo. Aí uma vez eu cheguei em casa nervoso por causa disso, porque o pessoal estava pegando muito no meu pé por causa do tamanho da minha testa. O meu irmão falou assim: você tá bravo por quê? Eu falei: porque o pessoal tá me chamando de testudo, não sei o que e tal. Ele falou assim: mas você é mesmo, você tem a testa grande mesmo. E aí eu pensei: e é verdade, eu tenho a testa grande mesmo. E ele falou assim: toda vez que você ficar nervoso quando o pessoal pegar no seu pé por causa do tamanho da tua testa ou qualquer outra coisa, você não vai conseguir se livrar desse pessoal. Eles, trocando em miúdos, claro que eu não vou lembrar porque eu era pequeno, o que meu irmão falou, mas trocando em miúdos ele quis dizer o seguinte: essa sua irritação e esse povo, essas pessoas que estão pegando o seu pé, eles estão te controlando, estão te manipulando, estão te deixando nervoso, estão te deixando sem paciência, estão te deixando triste, estão te oprimindo por causa do tamanho da tua testa, e a sua testa é uma realidade, ela é grande mesmo. Então eu parei, ele falou assim: então faz o seguinte, tenta não ficar nervoso quando eles falarem isso, que eles vão ficar sem graça e eles param. E assim foi, eu parei de ficar nervoso com isso e com o tempo eles pararam de pegar no meu pé por causa do tamanho da minha testa. Então muitas vezes a gente é controlado por emoções, percebe que nesse momento de infância eu era controlado por essa emoção, essa raiva que me dava. Na adolescência eu era controlado por um temperamento intempestivo, né? Uma irritabilidade, não só na adolescência, mas até mesmo na juventude. Muito bravo, muito nervoso, muito irritadiço. As pessoas tinham dificuldade às vezes de comunicar comigo porque eu era muito bravo. Era controlado por isso, né? Então às vezes acontece isso. Olha só, esse aqui é um controle remoto, um controle de videogame, né? Com esse controle aqui eu controlo o jogo. Então com ele aqui eu controlo os bonequinhos, controlo o carrinho, controlo o que tiver, o jogo que tiver ali no momento, eu apertando os botões, fazendo as manobras aqui, eu consigo controlar tudo. Mas você percebeu que a gente controla essas coisas, mas muitas vezes não controla a gente mesmo? Muitas vezes a gente não controla as nossas ansiedades, muitas vezes a gente não controla a nossa vaidade, muitas vezes a gente não controla nossos sentimentos, muitas vezes a gente não controla nossas fugas. Quanta coisa que a gente faz na vida que é a fuga da realidade. Às vezes a gente trabalha demais porque está fugindo de uma realidade. Às vezes a gente estuda demais porque está fugindo de uma realidade. Às vezes a gente come demais porque está comendo a emoção, está fugindo de uma realidade. Às vezes a gente dorme demais também porque está fugindo de alguma realidade, alguma coisa que a gente não tem coragem de encarar. Porque, na verdade, aquilo que eu não consigo encarar, aquilo que eu não consigo dizer não, aquilo que eu não consigo confrontar, isso é aquilo que me controla. Você quer saber o que te controla? Olhe para a sua vida agora
E pense nas coisas ou pessoas, sentimentos, emoções, qualquer coisa, que você não consegue dizer não, que você não consegue contrariar. Aquilo que você não consegue contrariar e você faz repetidamente, compulsivamente, essa coisa está te controlando. Seja uma pessoa, seja um vício, seja remédio controlado, né? O remédio controlado, ele serve para controlar a gente. A gente fala, eu tomo remédio controlado, mas na verdade é ele que nos controla. A gente toma o remédio para que ele nos controle, né? Porque na verdade, o texto que a gente leu de Romanos 8 vai dizer que o ser humano sem Jesus, sem o Espírito Santo, ele está sob o controle da natureza humana. E a natureza humana, ela tem uma coisa que é citado lá em 1 João 2, capítulo, versículo 15 e 16, que fala sobre a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Uma ganância, um desejo desenfreado. O que é desenfreado? O próprio nome já fala, sem freio. É um desejo sem freio, é compulsivo, sempre quer, sempre quer. A carne é isso. Então, quando Romanos 8, de 5 a 7, vai falar que aqueles que são controlados pela carne não conseguem agradar a Deus, ele está dizendo isso. Essa falta de controle da natureza humana, ela não consegue agradar a Deus, porque a gente sempre quer mais. A gente come compulsivamente, a gente faz muitas coisas compulsivamente, sem nenhum controle. Você já ouviu a expressão, ou você já usou a expressão, falando, nossa, não estava em mim. Não, eu fiz aquilo lá, mas isso não está em mim. Eu tenho esse negócio, mas isso não está em mim. Está em você mesmo, está te controlando o tempo todo. Ele faz parte da sua natureza, faz parte da natureza caída. Né? Quantas brigas de trânsito a gente tem por causa de vaidade, por causa de orgulho, por causa de competição? Quantos casamentos chegam ao final por causa de competição, por causa de vaidade, por causa de orgulho, né? Porque a gente às vezes não aguenta ouvir uma verdade, a gente às vezes não aguenta falar uma verdade sem ofender a pessoa, e a gente quer, na verdade, competir, sabe? Quanto é difícil muitas vezes a vida na comunidade cristã, né? Dentro da igreja, quando os egos são inflamados. Mas quando a gente consegue deixar o Espírito Santo controlar as coisas, aí dá para fluir. Hoje, por exemplo, à noite, nós teremos um estudo bastante interessante na igreja sobre a aceitação do outro. Os discípulos de Jesus eram diversificados, né? Vários tipos de cultura, vários tipos de conhecimento, várias expressões de fé, apesar do único Deus. E Jesus chamou todo mundo para ficar junto. Tinha gente ali que tinha um pouco mais de recurso, outra mais pobre. E Jesus chamou todos para ficarem juntos, né? E aí Jesus foi trabalhando para que eles pudessem se aceitar e viver em comunidade. Assim é a igreja. A igreja que não consegue ser controlada pelo Espírito Santo, ela divide, ela racha, as pessoas não olham na cara do outro, sabe? Isso tudo é controle daquilo que a Bíblia vai falar sobre dominações, né? Existem determinado tipo de entidade na Bíblia que é chamada de dominação, que é aquilo que mantém a pessoa aprisionada na natureza caída, que não está sujeita à vontade de Deus. Por isso que Tiago também vai falar o seguinte, que aquele que quer fazer a vontade do mundo é inimigo de Deus. O que ele chama de mundo aí? A forma de viver natural do ser humano sem o Espírito Santo. Jesus disse em Romanos 8,32 que o Espírito Santo nos liberta. Ele fala assim, vocês permaneçam comigo, vocês vão permanecer firmes, e se vocês permanecerem, então vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Você vai conhecer a verdade sobre os seus aprisionamentos, sabe? E uma vez que você conhecer a verdade sobre esses aprisionamentos, Deus vai te dar liberdade, porque o Espírito Santo que está sobre nós, uma das coisas que ele gera em nós é o domínio próprio. Então você pode ter o controle sobre a sua vida. Hoje em dia se fala muito sobre inteligência emocional, né? Que é para a gente aprender a controlar as emoções, os impulsos, não ser conduzidos pelos impulsos, pelas emoções, pelos sentimentos repentinos. Sentimento repentino não, mas emoções repentinas, pelos impulsos, né? Então a gente tem inteligência emocional. O Espírito Santo nos dá isso. Está lá escrito que uma das coisas que ele faz é o domínio próprio, que é a temperança, né? É a capacidade de você parar, pensar e refletir a maneira como você vai falar, fazer determinada coisa, para que você não faça segundo a natureza humana caída. Porque uma pessoa sem Jesus, ela faz parte da natureza adâmica, que é uma natureza caída, que segue os impulsos dessa vida. Está sem controle. E precisa do controle. E esse controle é o Espírito Santo, que vai guiar a sua vida, né? Então todo tipo de controle, seja ele drogas, vaidade, dinheiro, sentimentos, fugas, compulsões, ambientes. Por exemplo, ambiente, né?
Tem ambientes que controlam o nosso comportamento. Você não faz todas as coisas em todos os ambientes, né? Em todo ambiente você vai agir de acordo. Políticos fazem muito isso. Tem políticos que detestam a gente. Tem artistas que detestam gente. Mas os assessores estão dando a dica, né? Olha, você tem que comportar assim, 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 tem câmera ligada, assim. Então tem políticos que só são bonzinhos em ambientes controlados. Fora do ambiente controlado, ele é outra pessoa. Tem artistas também que são assim. Então o ser humano está sempre precisando ser controlado, sabe? Tem artista político e tal, que a filmagem tem que ser só de um lado, porque é aquele lado. Então ele tem que agir de um jeito, ele tem que falar de outro jeito, ele tem que vestir determinados tipos de roupa, ele tem que pôr a mão no bolso de um jeito, colocar uma posição. Ele tem pessoas que trabalham a imagem dele para que ele pareça para que a linguagem não verbal dele, a linguagem corporal dele, seja convincente para o eleitor, seja convincente para o seu público. Entende? São ambientes controlados. Então as pessoas são controladas muitas vezes para parecer aquilo que não são. Então, o único controlador que nos liberta, ao invés de controlar e manter cativo, é o Espírito Santo. Porque ele devolve ao ser humano o controle da sua própria vida sob a graça de Deus, livre das dominações nocivas que esse mundo oferece. Então, o objetivo dessa live é nos fazer pensar: o que nos controla? O que tem me controlado? O que eu tenho feito compulsivamente, que eu não consigo dizer não, que eu não consigo contrariar, que eu não consigo falar? O que ou quem? Porque às vezes um relacionamento tóxico, por exemplo, por pior que ele seja, a pessoa não consegue falar não. Um vício, a pessoa, por mais que saiba que está sendo nocivo, está destruindo a sua vida, a pessoa não consegue dizer não. O Espírito Santo pode te libertar de qualquer coisa dessa. O Espírito Santo pode te dar liberdade. Porque Jesus falou que se o Filho veio para libertar, ele é o Jesus Cristo libertador. Através do Espírito Santo, ele pode te tirar de tudo isso e te dar vida nova. Basta você entregar de fato o seu coração para Jesus. Não é entregar o coração para a igreja, para uma ordem religiosa, mas para Jesus, um relacionamento íntimo entre você e Jesus. Investir tempo nisso. E à medida que eu vou investindo tempo nisso, a minha natureza vai sendo transformada. Eu vou sendo liberto de todas as dominações. Eu vou ficando cada vez mais sob o controle do Espírito Santo. Então você é chamado para a liberdade. Uma liberdade sobre os cuidados do Espírito Santo. Não sobre o controle ferrenho, mas sobre os cuidados do Espírito Santo. Que Deus te abençoe nesse dia 23/10. Que você tenha uma quarta-feira abençoada pelo Senhor. Se você é da IBEMAV, dá uma aparecida lá na igreja hoje, 19h30. A gente tem um culto de oração muito abençoado lá. E a mensagem de hoje vai ser muito boa, vai falar sobre aceitação. O quanto a gente precisa se aceitar e também aceitar o outro para que o reino de Deus se desenvolva e a gente não atrapalhe esse desenvolvimento. Deus te abençoe. Um abraço, Jusilane e Alice, Ana Machado. Um abraço, Sandra. Um abraço, Anderson, meu amigo. E pastor Bruno e todos os demais irmãos que estão por aí.